Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho, eu vou explicar a diferença sobre juros simples e juros compostos. E nós vamos entender o poder que os juros compostos fazem na vida de todas as pessoas. E no mundo financeiro a gente costuma dizer que existem os tomadores de empréstimo, tomadores de crédito, e existem do outro lado os investidores, né? Então existem as pessoas superavitárias em dinheiro e existem as pessoas deficitárias em dinheiro. E independente do lado que você está, os juros compostos têm impacto na sua vida. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho sobre eles. Então vamos lá, vou colocar o quadro branco na tela para a gente explicar a diferença de juros simples, vou começar por ele, e em seguida juros compostos. Então, primeiro ponto, pessoal, vamos começar pelo juros simples, né, que é algo mais simples. Juros simples é mais simples. Bom, juros simples é quando você acrescenta os juros, ele sempre é acrescentado em cima de um montante. E essa a gente pode ter como uma explicação de juros simples. É um juro que é acrescentado sobre aliás, não um montante, mas sobre um capital inicial. Então vamos escrever isso. O juro simples, a gente pode definir como um acréscimo, né? E esse acréscimo ele é calculado sobre o valor inicial de um capital, né? Ou de uma aplicação, trazendo para a realidade dos investimentos. Então essa é a explicação de juros simples. Tá? Você vai acrescentar, né, um percentual, por exemplo, 1% sobre um valor inicial. Ponto. Acabou. Eu quero que você entenda a fórmula do juros simples, que é uma fórmula fácil de entender, e depois eu vou mostrar também a fórmula do juro composto. Embora você possa utilizar uma calculadora financeira, embora você possa utilizar outros meios também, mas é interessante você entender a fórmula para entender o impacto lá em seguida, já quando eu explicar sobre os juros compostos. E lembrando que entender sobre juros, gente, é algo de extrema importância, porque isso impacta na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Como eu te falei, se você for superavitário em dinheiro, ou se você não você está aqui para aprender, para ser superavitário e não ser deficitário. Isso é, não faltar dinheiro, mas sim fazer os juros compostos ficarem a seu favor. E quando a gente fala de finanças pessoais, são conceitos simples, né, esses conceitos de juros simples e juros compostos, que é importante que a gente entenda. Então a fórmula do juros simples é muito fácil, né? Juro é igual a capital multiplicado por tempo e multiplicado por taxa e multiplicado por tempo. Beleza, galera? É só isso. É só isso. É muito, muito fácil de calcular. Então a gente faz assim, né? Que o J é igual a juros, o C é igual ao capital, o Izinho ali, né? É um I minúsculo, então vamos colocar minúsculo. O I significa a taxa, vamos dizer assim, taxa de juros, e o Tzinho ali, não é um Tzinho, é igual a tempo. Beleza, galera? Então essa é a fórmula. Capital é o valor que você vai ter, né? Eu vou investir 100 mil reais. Eu tenho o capital, o I é a taxa. Qual que vai ser a taxa? Vai ser 1%. Qual que vai ser o tempo? Vai ser 10 meses, por exemplo. Né? E essa é a formulazinha, então, do juros simples. Aonde que a gente pode utilizar os chamados juros simples? No mercado financeiro, ele não é tão utilizado, tá? Mas o juros simples, eventualmente, ele é utilizado em empréstimos pessoais familiares. Eu já vi bastante disso. Pai, pega aqui 10 mil emprestado e depois o pai me paga 1%. E daí você calcula através do juro simples, porque não conhece o juro composto. É um exemplo, tá? Mas é utilizada
por conceito na matemática financeira no desconto das duplicadas. Na prática, eu já vi que é utilizado também os juros compostos, tá? Mas poderia ser utilizada numa operação chamada desconto de duplicada. Algumas aplicações de curto prazo, quando você recebe aluguéis de imóveis, por exemplo, eu tenho um imóvel que ele vale R$200 mil e ele está alugado por 0,6% do seu valor. Então esse 0,6 você vai receber todo mês 0,6. E se você somar no final, você está recebendo juros simples e não juros compostos. E também, por definição, aí, em alguns cupons de títulos da renda fixa. Bom, mas o que é mais usado hoje em dia é o chamado juros sobre juros, né? Que juros sobre juros é a mesma coisa que juros compostos. Então, juros sobre juros é irmão gêmeo de juros compostos. Eu estou falando dessa forma para ficar mais fácil de a gente entender. Então, quando eu falo que são juros sobre juros, significa que os juros são acumulados sobre, aí agora sim a palavra está correta, sobre o montante e não somente sobre o principal. Lá no juro simples, o juro, por exemplo, 1%, ele é simplesmente em cima do valor principal. Agora, no juro composto, você considera essa taxa de juros sempre sobre o montante resultante. Vou dar um exemplo aqui direto, tá? Ao invés de colocar o conceito, para ficar mais fácil. Então vamos imaginar que você teria uma aplicação de R$100 mil. Uma aplicação de R$100 mil. Beleza? E aí no primeiro mês, e vamos imaginar que essa aplicação rende 1% ao mês. Por que não está fazendo a bolinha? Bom, vou ter que escrever então primeiro mês. No primeiro mês, você vai ter um rendimento de 1% sobre os R$100 mil. Certo? 1% sobre os R$100 mil. E aí vai ficar da seguinte forma. A gente vai fazer 100 mil mais 1%. E isso vai dar R$101 mil. Beleza? E agora no segundo mês, como que ficaria? Então, no segundo mês, você vai aplicar também 1%, só que não sobre os R$100 mil. Por quê? Porque é juros sobre juros. Você vai aplicar sobre o montante. Então essa aqui é a grande diferença. Então vou aplicar sobre os 101 mil. E aí vai dar um valor de R$102.010. Depois eu vou conferir para ver se está certinho. R$102.010. Vou fazer até o terceiro mês aqui, para a gente entender bem esse conceito. Então no terceiro mês, você vai aplicar 1% sobre o montante, exatamente, eu escutei aqui. E o montante agora é o 102.010. E isso vai dar, agora eu vou ter que calcular de verdade aqui. Então 102.010 mais 1% igual a 103.030. 103.030 centavos. Então é dessa forma que funciona os juros compostos. Não tem segredo, acredito que é bem fácil de entender. Agora, eu falei que ia explicar a fórmula. E assim, eu não quero que você saia um matemático financeiro, mas eu estudei um pouco de matemática financeira lá no meu curso técnico de administração e eu quero trazer isso aqui para você, porque eu acho que é bastante interessante. Então, a fórmula dos juros compostos, aqui a gente já está em juros compostos, né? Então, a fórmula é o seguinte, é montante, e a gente vai deixar bem grandão agora aqui. A fórmula é M, que é de montante, ele é igual ao capital, 1 mais a taxa a gente considera o izinho, elevado a t. Eu não sei como que a gente faz o t elevado, tá? Mas esse t aqui, ele seria um expoente aqui, seria um tzinho bem pequenininho aqui em cima, tá? E eu não sei como que faz isso no quadro branco, então você vai imaginar que o 1 mais i,
que é 1 mais a taxa, ele está elevado a t. Então a gente tem que o M é o montante, o C é o capital, também podemos chamar de capital inicial, que não é a banda de rock aí de Brasília, mas é o valor inicial investido. E presta atenção o que faz diferença nos juros compostos, tá? Que essa é a parte mais importante. O número 1 ali é 1 mesmo, o Izinho significa, a gente já sabe que é a taxa, né? No caso a taxa de juros, e o T, que é um Tzinho também, né? Ele é referente ao tempo. Eu só vou deixar entre parênteses aqui que ele é um expoente, tá? E até ficou legal eu colocar que ele é um expoente. Porque você observa o seguinte, para que o seu montante aumente de forma literalmente exponencial, é importante que o tempo faça uma ação aí. Então esse expoente aqui em cima, que é o Tzinho, se for um expoente 1, por exemplo, se for um expoente pequenininho, então o efeito dos juros compostos nessa fórmula vai ser menor. Agora, se for um expoente maior do que 1, se for 2, se for 3, se for 7, se for 15, se for 120, 240, 360, o efeito que vai fazer nessa conta é muito grande. Então o que faz a grande diferença na fórmula dos juros compostos? É importante eu ter um capital inicial investido grande? Nos juros compostos, não necessariamente. Se você tiver R$1.000 ou R$2.000, olha que é o dobro, né? Isso faz diferença? Faz diferença. Mas a maior diferença vai acontecer com a taxa. A taxa, então, é muito importante. Qual que é a taxa mensal desse seu investimento? Porque os juros compostos são utilizados na maioria das operações no mercado financeiro. Tanto nos empréstimos, né? Acho que eu não falei isso, como nos investimentos. Eu vou explicar um pouquinho mais já como que ele é utilizado, tá? Mas o que faz a grande diferença aqui? Então, é a taxa. Então, se você aplica na poupança e ganha 1, 2% ao ano, é uma situação. Agora, se você aplica da forma correta e ganha 1% ao mês, por exemplo, a diferença vai ser muito, muito grande nos juros compostos. E também o expoente, que é o tempo. Então, não tem como você fazer dinheiro de uma hora para outra. O tempo ele é de extrema importância também nos juros compostos. Beleza, pessoal? Bom, voltando aqui para mim agora. Como que os juros compostos são utilizados nas aplicações? Então, na renda fixa, já acontece isso meio que de forma automática. Por exemplo, você vai investir em um CDB, né? Ou vai investir no Tesouro Direto. Esse efeito dos juros compostos vai acontecer de forma automática. Vai render 10% ao ano, por exemplo, um CDB. Beleza, isso já acontece de forma automática na renda fixa. Agora, na renda variável, aí que é o ponto interessante. Como que pode funcionar os juros compostos na renda variável? Na renda variável é o seguinte, quando você investe em ações, quando você investe em fundos imobiliários e você recebe lucros, você recebe dividendos, esses lucros, esses dividendos, eles têm que ser reinvestidos. E esse que é o efeito chamado de efeito dos juros compostos na renda variável. Então é um processo um pouquinho mais manual. E o Albert Einstein, um cara extremamente inteligente, né, na minha opinião, entenda você ou não, aliás a história dele é bastante interessante, ele tem uma frase bastante lendária, né, que é o seguinte: os juros compostos são a força mais poderosa do universo. Gente, que legal, hein? Que bacana essa frase do Albert Einstein. Então, se até ele diz que os juros compostos são a maior força aí, né? Ou a força mais poderosa, exatamente, do universo, por que nós não vamos utilizar os juros compostos a nosso favor? Porque se os juros compostos agirem contra, se você usar cheque especial, usar empréstimo, a coisa fica extremamente complicada, porque vai ser poderoso no contra. Agora, se você usar a seu favor, investindo da forma correta, então o poder, né, dos juros compostos vai ser bastante grande aí na sua vida.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com alguém, não esquece de curtir. Para você curtir, talvez não custa nada, mas para mim é muito importante. Então é a única coisa que eu te peço nesse vídeo. E assiste também o vídeo. Eu vou tentar deixar aqui em cima, em algum lugar aqui, onde aparece aquelezinho ali, o vídeo onde eu explico sobre o que são dividendos, o que é dividend yield e o que são proventos, que são conceitos também bastante importantes para a nossa vida aí, no mercado financeiro, para a nossa vida de investidor, para a nossa vida de investidoras. E aprendendo cada vez mais sobre finanças, você vai entender que investir não é tabu. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.